Hoje eu quero te dar dicas que você possa utilizar com a sua equipe. Então a primeira dica do dia de hoje, da noite de hoje, vai ser essa aqui, ó. Desenvolver na nossa equipe essa tríade, a tríade da competência, né? Nós costumamos chamar o chá, que nada mais é que competência, a habilidade e principalmente a sua atitude. Quando eu falo em competência, eu falo no conhecimento. Conhecimento para nós é a parte técnica. Eu preciso desenvolver na minha equipe essas três palavrinhas que nós chamamos de tríade da competência. O que essa tríade da competência faz? Ela desenvolve nas pessoas o verdadeiro comprometimento dentro da equipe e faz com que você tenha resultados. Quando eu falo em equipe, eu falo na equipe de vendas, na equipe de marketing, do financeiro, na equipe do pós-vendas, né? São equipes que giram e que todas elas precisam. O conhecimento para nós é a parte técnica, é a parte científica. Como é que a gente obtém conhecimento? Através de livros, a gente obtém conhecimento, através de vídeos, de cursos, tudo que venha somar e me ensine a fazer aquela tarefa com propriedade que tenha um processo. Imagine você, um engenheiro que não tenha a habilidade em cálculos. Ele vai penar no seu conhecimento. Não, vai penar na sua habilidade e a sua ação vai ser comprometida. Então eu preciso desenvolver os três itens, mas cada um tem uma peculiaridade diferente. Pessoas com conhecimento. Quando você for contratar alguém, por exemplo, para o departamento de vendas, já procure alguém que tenha experiência de preferência, porque essa pessoa já tem um certo conhecimento, que depois você pode treinar a habilidade nessa nova área, embora ela tenha vindo de um outro segmento. Quando o conhecimento, ele tem um tempo. O conhecimento, ele matura. Então, muitas vezes, quando você demite, por exemplo, um funcionário da empresa, um colaborador, ele leva junto nessa demissão um tempo de colaborador, um tempo de conhecimento que foi aplicado, estudado e desenvolvido. Então é importante que a gente também consiga reter os talentos, reter as pessoas com conhecimento dentro da empresa. E o nosso dever como gestores é propiciar o conhecimento técnico, o conhecimento científico para que a pessoa possa desenvolver bem aquilo. Quando eu vou ter um produto, uma venda de um produto, eu tenho que saber o máximo, eu tenho que ter aqui aquilo que nós chamamos de conhecimento. A segunda letra da tríade é H, de habilidade. Habilidade, como é que eu faço isso? É o treinamento, a repetição é a mãe da habilidade, é a maior força motriz que nós temos. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É uma frase de Tiger Woods. Quanto mais eu treino, mais eu vou ter resultados dentro dessa habilidade. E o A é de atitude. Eu posso utilizar o chá na contratação de uma pessoa. Eu posso utilizar o chá também na manutenção de um colaborador. E eu posso também desenvolver isso dentro da minha empresa. São três particularidades que muitas vezes nós devemos, como gestores, aplicar. Quando eu falo como gestor, é dono do teu negócio, é a supervisão do teu departamento, é você como coordenador, é você como liderança de algum segmento. Para comprometer uma equipe, é como um treinador. Ele tem que desenvolver nas pessoas essas habilidades todas. Como é que eu faço então? Aqui eu vou estimular sempre o conhecimento. Se eu trabalho com um produto, se eu vendo canetas, eu tenho que fazer com que as pessoas que estão envolvidas nesse processo saibam o máximo possível sobre esse produto. Isso, no mínimo, terminou a época do amadorismo. Não é mais hoje um diferencial competitivo. Conhecer o teu produto, conhecer o meu produto, é algo nobre, é algo que faz com que a gente tenha uma diferenciação e saia do amadorismo. O mercado hoje não está mais para amadorismo. Eu preciso desenvolver uma equipe preparada. Então eu tenho que dar possibilidades para ela se desenvolver com conhecimento. Quando eu falo em habilidades, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais nós treinamos, mais habilidade se reforça. É aquela coisa de fazer. Faço uma vez, faço duas vezes, faço três vezes. É como um médico. Se nós pegarmos um médico recém-formado e ele vai fazer uma cirurgia de vesícula biliar, ele vai fazer de determinado jeito, vai seguir a técnica e vai ter um tempo.
À medida que o tempo vai passando, ele vai se especializando, ele já fez 100 vesículas, ele já fez 200 vesículas biliar, ele não vai mais operar do mesmo jeito que ele operava no início. Ele tem hoje uma habilidade que nós chamamos de neuromotor. Isso é dele, ninguém vai tirar dele. Então, essas 3 palavrinhas é algo inerente que fica dentro da gente. A terceira palavra, que nós vamos chamar aqui de atitude. Isso aqui é ação. É o ato de fazer. Quantas vezes eu pego pessoas que têm doutorado, MBAs, têm um conhecimento, mas peca na atitude. Então essa parte aqui é extremamente importante, porque ela é o fator que vai fazer as coisas funcionar ou não. Você pode ter 1000 ideias, maravilhosos projetos, mas se você não colocar em ação, não monitorar o processo, não vai realizar. Então hoje a gente tem várias estratégias para monitorar processo, a gente tem funil de desempenho, a gente tem KPI, a gente tem várias matrizes para trazer isso, mas eu tenho que ter na equipe essa clareza. E quando eu contrato alguém, são os 3 pilares que normalmente a gente utiliza. O Tony das Apples, que é um dos maiores hoje do mundo empresários, ele diz uma coisa importante: eu gastei 100 milhões de dólares. As Apples gastou 100 milhões de dólares em contratações erradas. Isso nos tira tempo, isso nos dá desgaste. Nós treinamos um colaborador, damos conhecimento, à medida deslocamos pessoas para treinar, aí ele faz, mas ele sai da empresa, ou então não teve atitude, ou ele não teve uma ação comportamental adequada, não teve a sinergia ou até os valores da própria empresa, cultura empresarial. Então se demite. O que seria a fórmula ideal para fazer uma contratação? Eu defendo muito isso aqui. Primeiro, checar o currículo da pessoa, qual é o conhecimento que ela tem, o tempo que ela tem de experiência nisso, que ela faz determinada tarefa e como é que foram os resultados por onde ela passou. Porque nós vamos medir sempre uma equipe e uma pessoa em determinado momento através dos seus resultados, do seu desempenho. E é interessante que às vezes as pessoas não gostam de ser avaliadas pelo desempenho, mas a vida inteira a gente passou por avaliações. Quando a gente estava na escola, nós dependíamos de uma avaliação. Nós tínhamos que passar por provas, fazer trabalhos e éramos submetidos a uma nota. Então, a outra dica de ouro que eu vou dar para vocês, que é a terceira dica, que daqui a pouquinho ela vem, vai ser exatamente como é que eu faço para inspirar o meu colaborador a realizar essa última aqui, a ação, que é aqui onde todos nós muitas vezes perdemos. Criamos uma equipe com conhecimento, com cursos, com tudo que pode. Criamos ela com habilidade, com repetição, mas perdemos na ação. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre essas outras dicas. Então essa primeira dica, a tríade da competência. Desenvolver esses 3 fatores com os seus colaboradores. O chá foi a primeira e a próxima é agora a nossa cultura empresarial. Por isso que muitas vezes as empresas, elas ficam nessa montanha-russa. Ela desalinha e alinha, desalinha e alinha. Eu tenho que mudar constantemente as regras do meu alinhamento com a minha equipe. Mas uma coisa que não pode mudar, que é a nossa segunda dica de hoje de ouro, é isso aqui, Eu tenho que ter uma cultura empresarial. Pessoas com valores, pessoas que queiram buscar mais, pessoas que têm atitude, pessoas que sejam parecidas ou propriamente do jeito que a minha empresa é, que tem os mesmos valores. Quando eu não tenho os mesmos valores da minha empresa, eu tenho um grande problema. Eu tenho pessoas que vão desalinhar a minha própria equipe. Então, gira muitas vezes aqui conflitos, vai gerar também desalinhamento de pessoas. Um vai bater a meta, o outro não vai. Como é que eu vou centrar isso? Através de incentivos, através de inspirações, através de bonificações. Eu tenho que mudar. É como um campeonato, um jogo brasileiro. Quando a gente entra num jogo, num campeonato, a gente sabe quantas partidas tem. Nós sabemos quantos meses tem no ano para nós batermos as nossas metas. E a equipe, ela tem que estar alinhada dentro da cultura da empresa com as metas da empresa. Quando eu vou desalinhar uma equipe, eu tenho que ter em mente que muitas vezes isso é feito pelo próprio meio que nós estamos. As pessoas são contaminadoras. Uma única pessoa pode contaminar toda a nossa equipe. Então, gerenciar o estado emocional da minha equipe é fundamental. Cultura empresarial não é só colocar lá na minha empresa
missão, visão, valores da minha empresa. Não, isso você entra hoje em qualquer empresa, você encontra, porque a moda é botar missão, visão e valores. Não, é viver mesmo, é entrar dentro da empresa e fazer a coisa acontecer, é ter foco na solução, sim, é possível, mudar a mentalidade da minha equipe. Quando eu tiver uma equipe que estiver fortalecida, é um samurai, é um rolo compressor, mudando a cultura da empresa, eu faço com que as pessoas tenham verdadeiro tesão, verdadeiro prazer de estar lá. Eu comprometo a equipe, e uma equipe comprometida fatalmente é um campeonato vencido. Não sei se qualquer coisa, manda aí a resposta aí, tá? Veja bem, quando a gente fala sobre isso, né, da cultura empresarial, eu não estou falando uma coisa empírica, isso aqui já existe nos 4 cavaleiros dos zodíacos. Quais são os 4 cavaleiros dos zodíacos que a gente fala? Google, Facebook. Facebook é hoje um dos maiores, né? Comprou agora o Instagram, então tá cada vez maior. Nós temos a Amazon e a Apple. Os 4 que detêm o maior poderio hoje em bilhões de dólares. Nenhum deles baixa de 50 bilhões de dólares. Ou seja, são empresas que trabalham extremamente isso aqui, ó. A cultura empresarial, o chá, e a terceira dica que daqui a pouquinho eu vou dar para você. Mas os 4 cavaleiros, Google, Amazon, Facebook e Apple, eles trabalham exatamente uma disruptura de cultura. Nós vivemos 1/3 da nossa vida dentro da empresa. Esse 1/3, se você vive 90 anos, 30 anos da tua vida você passou dormindo. 30 anos você passou dentro da empresa e 30 anos na sua casa. Se você for um workaholic ou mais ainda, você passa 12 horas dormindo, né? Não, 12 horas trabalhando. E esse diferencial, criar uma cultura onde as pessoas tenham desejo, queiram estar lá, se sintam bem, faz com que eu tenha uma equipe comprometida e que gera resultados. Porque eu vou para um lugar que eu gosto, que eu me sinto bem. Você vai conseguir reter talentos assim, desenvolver pessoas e principalmente, né? Manter essas pessoas. Como eu posso ter mais uma dica de ouro para complementar a minha equipe, para que ela produza resultado? Bom, primeira coisa que você tem que entender aqui, ó, eu colocaria essa palavra: incentivo, junto com a palavra meritocracia. Meritocracia. Uma equipe, ela precisa constantemente estar alinhada. Uma equipe, ela precisa ter incentivo. Muitas vezes você vai começar e você dá até uma bonificação. Primeiro mês funciona, o segundo mês funciona, o terceiro não. Você vai ter que trocar muitas vezes a meta. A equipe comprometida é aquela que eu sei qual é o sonho dessa equipe, o que faz feliz as pessoas dessa equipe. Quando eu falo equipe, gente, a gente usa o modelo do Googleplex. As melhores equipes são aquelas formatos de 7 a 9 pessoas. Mas eu tenho 15 no setor. Divide em 2. Mas aí eu vou dividir a equipe, faz confronto, faz desafio, faz 2 intenção do dia, que são estratégias que a gente utiliza dentro das empresas hoje. Eu preciso que as minhas equipes sejam mais enxugadas para que eu tenha um resultado mais rápido. Mas aqui é muito importante. Muitas vezes você vai ter um grande vendedor que vai vender 70% da meta e o outro vai vender 5%. Então não é justo que o incentivo seja igual. Porque o que acaba? Pense por você. Imagina você trabalhando 70% de uma meta na empresa, o colega trabalhou 5% e vocês ganham a mesma coisa. Então isso gera nas pessoas insatisfação. Meritocracia é uma das coisas que mais mexe com as pessoas, né? Nós recebemos incentivos por merecimento. Como é que eu faço a minha equipe ser motivada? Quando ela compra a ideia e entende que ela também, conforme o que ela entregar, ela vai receber. Então, você ganha aquilo que você entrega. Nós podemos ter aqui funis de desempenho, como o ITZ muitas vezes faz, a gente trabalha com funil de desempenho, o KPI, né, que são índices de altas performance, pessoas que chegam no horário, são comprometidas, entregam os relatórios no horário. Estou falando do trabalho da burocracia normal. Mas tudo isso casa com algo muito importante que eu já falei em determinada live, que Jack Welch traz. Talvez aqui entra a meritocracia. Ele traz 70, 20, 10. Que hoje nós temos dentro das empresas, em média, 20% de colaboradores estrelas. 20% da sua equipe é aqueles que resolvem, que colocam a camiseta, veste e vão. 30% da equipe apenas são intermediários. É aqueles que fazem a função, que foram contratados para isso, mas também não dão nada mais. 10 para 6, eles já começam a arrumar as coisas e vão embora. E 10% eles estão abaixo dos resultados que você espera já há mais de 3 meses. Então aqui você tem já um índice que você pode trabalhar a meritocracia. Um incentivo para aquelas pessoas que conseguem entregar
mais, que dão mais pela empresa, o que é honesto e leal e justo, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é por isso que a gente fala, Jack Welch usa isso dentro da GE e usou isso por muitos anos e até hoje, como consultor, continua aplicando. 3 dicas, gente, que a gente trouxe. Quando eu falo aqui no incentivo para a meritocracia, eu falo também em bater as metas. Metas que a gente tem que medir elas muitas vezes diariamente para incentivar a minha equipe, para ver que ela está se aproximando dessa meta, ou temos que também mudar o nosso rumo. Treinar a equipe, desenvolver. Você pode fazer isso. Hoje, quanto tempo você está na sua empresa? Se você não tem conhecimento, se você não sabe treinar, busque quem tem conhecimento, quem treina pessoas. Se você não gosta de fazer isso, delega. Mas coloca alguém na linha de frente. Nós estamos num momento que o amadorismo não tem vez. Nós temos que especializar as nossas equipes. Vivemos num momento de disruptura, inteligência artificial, tecnologia avassaladora. Os totens estão substituindo as pessoas. Então, cada vez mais, nós temos que treinar, treinar, treinar. Desenvolver, 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 até que as pessoas façam essa habilidade. É como a gente, qualquer coisa, andar de bicicleta, né? Fazer uma atividade que nunca fez, aprender uma língua diferente. Temos que treinar. É a única forma que a gente tem de desenvolver equipes de alta performance.